Olá a todos, eu sou o Lobo e esse é o quadro onde eu respondo as perguntas que os inscritos me mandam. E você também pode participar deixando a sua pergunta aí nos comentários. Pode ser que eu demore 2 dias, como pode demorar 2 anos para eu te responder, mas eu vou responder. Se bem que para quem tá acostumado a aguentar meses na fila do SUS, esperar a resposta de um canal insignificante como o meu não é uma coisa para se desesperar, né? Então, antes que os fiscais de introdução cheguem para dizer que eu enrolo muito no começo dos vídeos, vamos direto para as perguntas. A primeira pergunta é do canal Histórica Facts e ele perguntou o seguinte: na verdade são 2 perguntas em uma, já não tô gostando, ele burlou as regras legal aqui. Lobo, o que você acha do rombo da Previdência e sobre os planos econômicos de Paulo Guedes? Então tá, vamos com calma. Primeiro sobre o rombo da Previdência. Então, cara, o rombo é a consequência lógica de um programa falido de previdência pública, né? Enquanto o correto seria um sistema de capitalização, onde cada um guarda para sua própria aposentadoria, o que ocorre hoje é que as pessoas ativas no mercado de trabalho pagam pela aposentadoria de quem já está aposentado. E não é qualquer aposentadoria. Tem nego da elite do funcionalismo público recebendo 100 mil, 200 mil reais de aposentadoria. E tudo isso às custas de quem trabalha hoje e que, sem perceber, contribui com esse sistema de pirâmide, achando que está guardando para sua própria aposentadoria. E à medida que a população envelhece, haverão muitos aposentados para poucos trabalhadores ativos. Ou melhor, escravos ativos, né? Mas como em tudo na vida, sempre há um jeitinho, sempre há uma saída. Privatiza tudo e não interfira no individualismo. Que cada um trabalhe e poupe para sua própria aposentadoria. E quanto aos planos econômicos do Paulo Guedes, eu vou formular uma resposta melhor em um vídeo especial que eu vou fazer sobre o governo Bolsonaro, então aguarde. Então, indo para a segunda pergunta, ela é do Leon Bezrukov, espero que eu tenha pronunciado corretamente. Se não, também, quem manda ter um nome difícil desses, né? E ele perguntou como seriam tratados os animais domésticos e as pessoas que agridem seus animais no anarcocapitalismo. É muito boa a pergunta, e aqui nós já temos que começar fazendo uma diferenciação entre ética e moral. Pela ética de propriedade, agredir o seu animalzinho ou animais que não tenham um dono não é uma violação de propriedade. E por quê? Porque animais não são indivíduos, eles não raciocinam, nem sequer em potência, e eles não agem. Logo, eles não possuem propriedade. Então, quando você tortura ou até mesmo mata o seu bichinho de estimação por puro prazer, não há uma violação de propriedade, logo não é crime. Seria crime se o bicho fosse de outro indivíduo. Aí sim, dessa forma, você estaria cometendo uma violação. Agora, moralmente falando, é uma atitude porca, é imundo você maltratar animais por puro prazer. Mas não se pode estabelecer uma punição para um ato que não é criminoso. Nenhuma propriedade foi violada, logo não houve crime. Agora temos aqui uma pergunta polêmica. O Mais Mozart Menos Funk, que é um nome bem sugestivo, né? Perguntou o seguinte: o funk pode ser considerado cultura ou música? Você acha que antes tínhamos algo muito melhor? E assim, cara, eu não entendo nada de música, tá? Eu até gosto de ouvir e tal, mas eu nem de perto sou um perito no assunto pra julgar. Mas já que você perguntou, né? O funk, de forma alguma, poderia ser considerado cultura. Obviamente, ele cumpre os requisitos para ser música, mas mesmo assim é muito pobre melodicamente. Eu nem preciso falar da poesia no funk, né? Que é um verdadeiro esgoto, é um lixo. Não que importe tanto, mas é interessante que as mesmas pessoas que defendem o funk como cultura são as que reclamam que no Brasil há uma desvalorização da mulher. Então, vai a merda, né? Mas agora nós também não podemos partir para o outro extremo, que é querer proibir o funk. O funk, como qualquer outra música cantada, é a expressão de uma ideia. Ideias não podem ser reprimidas, mesmo que seja a ideia mais terrível possível. Agora, então, regular o mercado da música com base no que você aprova ou não aprova não é um critério coerente. Ditar o gosto das pessoas com base na força e pelo mecanismo estatal é coisa de neoconservador socialista. E o pior é que eu acho que nem os socialistas são tão autoritários nesse nível.
E a segunda parte da pergunta é que se antes tínhamos algo muito melhor, e é óbvio que sim, né? A própria música clássica, que pelo jeito você deve gostar, ela é infinitamente superior ao funk. Na verdade é até brincadeira, né? Comparar a pobreza musical do funk com a riqueza melódica e instrumental das músicas clássicas. Então é isso, muito bem respondido. Próxima e última pergunta. O Gabriel Martins quer saber o que eu acho do anarcocomunismo. Eu já vou responder, cara, mas deixa eu só pontuar aqui um negócio antes, que o que tu chama de anarcocomunismo, na realidade é uma redundância. Porque o comunismo, da forma que ele foi idealizado por Marx, ele já era de uma vertente anárquica. Então dizer anarcocomunismo é a mesma coisa de dizer que você é um casado não solteiro. Se você é casado, é óbvio que você não é solteiro. Se é comunismo, é óbvio que não há Estado, logo anárquico, porque se houvesse Estado, não seria comunismo. Então vamos para a pergunta. Os comunistas, assim como os anarcocapitalistas, querem o fim do Estado. Isso quer dizer que os dois têm exatamente o mesmo propósito? Não tão rápido. Comunistas pregam o fim da propriedade privada e que os meios de produção sejam coletivizados a fim de atender os anseios da classe operária. Obviamente, uma visão completamente execrável, além de ultrapassada, já que nós não estamos mais no século XIX, né? Onde essa dicotomia burguesia versus proletariado fazia até um pouquinho mais de sentido. Hoje não. Os anarcocapitalistas, por sua vez, defendem o extremo oposto disso. Eles defendem a propriedade privada e a autonomia do indivíduo. Então, em última análise, o comunismo, ou anarcocomunismo, sendo redundante, é sim uma vertente onde não há Estado, mas é uma visão doentia, coletivista, que viola em um grau extremo o direito natural à propriedade do homem. E não funciona, pois a própria natureza humana é individualista, e ela age dessa forma para produzir mais e gerar melhores lucros. Já em um mundo coletivista, onde não há espaço para empreendimentos pessoais, onde cada um é obrigado a dividir sua produção com os outros, se perde a ambição por melhores resultados e se cria uma vadiagem sistemática do tipo: por que eu vou querer produzir muito se o excedente da minha produção será repassado a outros? A partir disso, a miséria generalizada é questão de anos, ou até meses, nesse sistema demoníaco e falido criado pelo grandíssimo filho da Karl Marx. É isso. Então, like se gostou, se inscreve e ativa o sininho. No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.